Prefeito Paranhos, prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. 30 anos o prédio? 30 anos, Jorge. É um prédio antigo. Nós já fizemos uma parte em 2019, a adequação ali do nosso auditório. E fizemos ali embaixo, lembra que embaixo da escada era toda aquela parte de protocolo. Então a gente deu uma plástica ali melhor, mas é necessário fazer isso. Inclusive lá em cima, na Procuradoria, está chovendo dentro. Então a gente vai fazer mais uma vez essa revitalização do prédio. Preciso fazer. Falando nisso, não seria o momento já de ter um projeto para construir um outro pavimento do lado ali, porque nós temos essa possibilidade de construir no estacionamento um outro pavimento. E também a Procuradoria para passar ali para o lugar do antigo Fórum Eleitoral, não seria um pensamento já da administração para isso? Luizinho, ali naquele prédio que agora nós conseguimos retomar, né, porque aquele era um terreno municipal, foi cedido para o Colégio Eleitoral, a Justiça Eleitoral, eles construíram o prédio. Quando eles mudaram, eles perderam a concessão desse terreno, então, só que eles tinham o prédio, então nós tivemos que fazer uma demanda judicial e agora, acho que menos de 30 dias, saiu a decisão, a gente vai ficar com o prédio. Mas ali vai a Coavel. Ali. Para aquele espaço, porque atrás tem um barracão que atende a necessidade do IPC, o Instituto de Planejamento de Cascavel, que está pagando aluguel. Então a gente vai para aquele prédio ali. Quanto à prefeitura, nós não temos um planejamento de construir um novo prédio. O que nós temos, dentro de uma prioridade, seria construir uma nova rodoviária. E aí sim usar aqueles espaços, que são quase 11 mil metros, né, embaixo e em cima, para talvez concentrar ali o serviço. Mas aí demanda, evidentemente, recurso construir. Nós estamos numa possível negociação lá com a sociedade rural, existe uma predisposição da gente... aquele terreno é um terreno também do município, concedido à sociedade rural, mas hoje a sociedade rural está vendo que a área é muito grande, eles querem reduzir aquele espaço, talvez ali seria um projeto interessante, até para tirar essa viagem interna dos ônibus. Demora, né? Só que nós temos que cuidar também do passageiro. A gente resolve o problema dos ônibus e leva o passageiro um pouco mais longe. Vai ser preciso projetar ali do lado um terminal novo de ônibus também urbano. Uma outra situação que foi colocada aqui por várias vezes, e o senhor falou semana passada que aconteceria, e já aconteceu, vou mostrar aqui para o senhor comentar. O antigo posto de saúde central de Cascavel começou a ser demolido. E aí, prefeito? Bom, Jorge, é isso mesmo. Primeiro, a gente teve essa iniciativa porque o posto central, que foi desativado já há algum tempo, aquele terreno estava abandonado. Eu lembro que, inclusive, a calçada em frente era muito ruim, irregular e também não tinha cerca. Então, quando nós conseguimos a doação, a gente já fez o primeiro serviço, foram as calçadas e o fechamento, mas mesmo assim, usamos ali durante um período como depósito, mas agora começou algumas pessoas a invadirem lá. E como o prédio estava condenado, nós tínhamos que demolir. Quanto à nova edificação, eu tenho uma preocupação, mas acho que é possível sim a gente destinar, e ele necessariamente tem que ser para atender a rede de saúde. A Secretaria tem um pouco de preocupação no que diz respeito à quantidade de carros. Nós temos poucas vagas de estacionamento. Mas o Telesaúde, uma farmácia, ou parte dessa Secretaria Administrativa, porque pode fazer um prédio, evidentemente, vertical, que possa atender embaixo. Pode ser o Telesaúde, uma farmácia básica. Atendimento, a localização é nobre, né? É nobre. Então, mas tem que pensar bem para ver, porque primeiro a questão financeira, que nos preocupa muito, o momento é muito difícil, muita dificuldade de trazer novos convênios. Nós estamos com muitos convênios de unidades de saúde, que eu acho que é a prioridade. E hoje, prefeito, a gente tem algumas demandas em Cascavel, né, que estão aí para, vamos dizer, para ter um liquida, né? Quer dizer, nós temos a renovação do contrato do lixo, nós temos a do transporte coletivo, que é algumas demandas que o senhor tem aí. E tem o contrato da Sanepar também, né, que está para vencer aí, 2024, né, que previa algumas coisas, e agora, por exemplo, a Sanepar, a gente teve aí uma demanda até que suscitou dúvidas aí, que está tirando água daqui e levando para outras cidades. Não que não mereça atender Santa Teresa de Corbélia, né? Mas é que a Sanepar tem que fazer investimento em Cascavel e está servindo para outros lugares. Já está no seu radar essa questão da Sanepar também, não? Já. Bom, o contrato do lixo e do ônibus, eles estão na fase final, nós devemos publicar semana que vem essas duas concessões. Acho que isso é muito positivo. Eu, particularmente, tenho um pouco de preocupação no serviço de transporte.
O serviço de transporte, Jorge, todos que estão nos ouvindo, vem tendo uma queda muito grande no Brasil inteiro, porque vem perdendo passageiros. Há 10 anos a gente vem perdendo, e aí em 2017 tivemos um pico, que a perda era em torno de 2%, 3%. Quando entrou os aplicativos, os Ubers e outros aplicativos, nós tivemos uma queda no Brasil de 9%. Com a pandemia, isso jogou para o chão. Nós temos 73 mil embarques em Cascavel, chegamos a ter 0 naquele período que ficou parado, e depois vinha com 10, com 12, com 15, hoje está em 48 mil embarques. Então, a passagem hoje, Jorge, já está custando 7,10. Nós estamos cobrando, nós não, né? As empresas cobram do usuário 4,50. Então, existe já um investimento da prefeitura. Mas acho que nós teremos uma boa licitação. E o nosso desafio é o seguinte, é nesse momento de crise, atrair mais passageiros. Porque como é que é a conta da passagem? Quem que determina que é 4, 5, 7, 8? Você pega todos os usuários pagantes e divide por toda a despesa. Sai o valor individual, né? Que hoje é 7,10. Então, o nosso desafio é atrair. Por isso que eu estou insistindo nesse programa de subsidiar parte disso. Subsidiar não é dar dinheiro para a empresa, é dar dinheiro para quem usa, é pagar parte da empresa. A gente vai entrar com uns 15 ônibus aproximadamente, que é 10% da frota, e fazer um cronograma para os próximos 15 anos, trocar toda a frota por elétrico. Eu acho que com o elétrico vai trazer mais gente. E aquele subsídio que a Curitiba e a região metropolitana da capital recebe, que a gente já conversou aqui, já ouviu inclusive o deputado Goura, que é o que está querendo incluir todo o estado. Como é que o senhor vê isso? Eu estou atrás de criar em Cascavel e nessa micro-região a região metropolitana, porque esse é um dos, não diria poucos, mas um dos importantes benefícios que nós teríamos com a criação da região metropolitana. O governador não pode fazer esse investimento em Cascavel, ele pode fazer dentro de um contexto de transporte regional, que é o que acontece hoje em Curitiba. A Sanepar, que o Jorge entrou no assunto, né? Até tem um plano de saneamento, que até a gente pesquisou, a Sanepar no outro contrato, nesse que está em vigor, né, na verdade. Eles fizeram esse plano. Cascavel tem que fazer esse plano novamente, e essa questão de levar água para Santa Teresa, né? O que o senhor acha? O plano já tem, Laís. O plano já existe, o plano feito inclusive pela Sanepar. O contrato vai vencer em 24. Já existe uma proposta aprovada pelo Conselho da Sanepar de 1.108 bilhões para um possível novo contrato, se assim o município optar. Apesar de que agora, no novo marco regulatório da água, já é um projeto diferente, já é regional. Não é mais negociado apenas com Cascavel. São uma série de municípios que negocia isso, porque o marco regulatório aprovado pelo governo federal tem um desafio de levar água e esgoto nas pequenas cidades que não têm contratos atrativos, como é das Cascavel. 20 maiores cidades do Paraná. Então, como é que, me deixa usar aqui uma referência, Santa Teresa, Lindo Oeste, né, como é que vão negociar? Qual que é a proposta que eles têm para chegar lá ao esgoto? Então, o marco regulatório é horizontal exatamente para chegar ao esgoto em várias cidades. Às vezes a gente fica até com um pouquinho de preocupação em dizer que Cascavel tem 99,8% de esgoto e tem cidade no Paraná que tem menos de 20%. Então, o novo marco regulatório é horizontal. Agora, a questão de fornecer água para Santa Teresa... Não, Santa Teresa, né? É Santa Teresa e Corbélia. Corbélia já... Mas o duto é para Santa Teresa, mas também leva água para Corbélia. Que, na verdade, já vinha sendo feito isso há muito tempo, só que com caminhão transportando, né? Eu acho que a grande preocupação nossa, e é a de vocês, já vi inclusive você falando a respeito disso, não é nada contra Santa Teresa, pelo contrário. Muito pelo contrário. É nós garantirmos que não vai faltar água para a gente. E nós sabemos que todos nós, o mundo caminha para uma falta de água e de energia. Então, o que a Sanepar tem que propor, e nesse plano que eles aprovaram está proposto isso, são as novas metodologias, Jorge. Quais são os novos rios e quais são os reservatórios? Porque não tem plano B, né? Que Exato. A gente sempre fala. Porque assim, nós já tivemos, também vi você comentando, nós já tivemos aqui um período de total escassez. O que aconteceu em Curitiba. E daí garantir agora a água para Santa Teresa para 25 anos. Mas nós, outro dia aqui, tivemos racionamento por problema de crise hídrica. Né? Não tenha dúvidas que esse tema vai estar inserido nessa discussão que nós temos que fazer. Primeiro, o seguinte, a Sanepar precisa ter um planejamento de além dos rios, que são finitos também, e a tendência é faltar chuva no futuro. Os estudos que nós temos na Europa, Estados Unidos, tudo mostra isso, que haverá menos água.
E também, Jorge, fontes alternativas. Nós temos um lençol freático aqui embaixo da nossa cidade, do Guarani, aqui, que é muito forte. Nós vamos ter que optar por poços artesianos. Nós temos que ter isso já em estudo e daqui a pouco em planejamento, porque não dá para fazer isso durante o período da escassez. É preciso preservar isso. E os grandes reservatórios, né, que tem que ser feito. O senhor esteve em Curitiba, na Sanepar, buscando um dinheiro em torno de 7.200.000 para o fundo, para ser aplicado também para a população de Cascavel. Esse dinheiro é o retorno da Sanepar. Como é que está essa situação e do que advém esse valor? Legal, Luizinho. Na verdade, já está depositado na conta da Prefeitura Municipal de Cascavel R$ 7.200.000. O que eu vi, entendi e fui cobrar? Cascavel é uma cidade autossustentável. Ela já dá lucro para a Sanepar. Mesmo com os investimentos, é uma cidade superavitária. E o Estatuto da Sanepar diz que até 2% daquilo que é faturado na cidade pode ser repassado para o fundo desde que tenha superavitário. Então, eu pedi à Sanepar, através de um documento, para que a Sanepar devolvesse para Cascavel dos últimos 5 anos, porque há mais de 5 anos nós já temos superávit. Então, eu consegui isso com a Sanepar, R$ 7.200.000 dos últimos 5 anos, e a partir de janeiro desse ano, nós passamos a receber 2%. Então, ao invés de R$ 153.000, vamos receber R$ 318.000 por mês desde janeiro. E esses 7 milhões... Esses 7 milhões, inclusive, tramitei um documento no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Nós vamos usar para construir a sede da Secretaria de Meio Ambiente, que provavelmente seja ali no Parque da Manaus. Vitória. Parque Vitória. Primeiro que ela deve sair da onde está, naquela lanchonete antiga que é lá no lago, muito ruim aquela sede, e ali será o território verde com aqueles investimentos que nós vamos fazer. Então a gente quer levar para um novo espaço e também dar vida no Vitória, porque nós não aguentamos mais trocar lâmpada, poste e fio daquele parque. Então, ao levar a secretaria para lá, nós vamos ter um aproveitamento melhor. Só uma dúvida bem direta. O senhor falou possível novo contrato. Então, quer dizer, o município estuda a possibilidade de não assumir e a estrutura toda fica para a prefeitura? Laís, eu acho que esse debate ele extrapola as paredes da prefeitura, da cabeça do prefeito. É um debate muito de responsabilidade social muito grande. Nós vamos criar um grande comitê para discutir esse tema. Veja, nós temos um grande problema. Se não for a Sanepar, a prefeitura ou quem ganhar a nova licitação terá que pagar R$ 1 bilhão para a Sanepar. Por quê? 908. É o passivo. O contrato atual diz que tudo aquilo que a Sanepar faz de infraestrutura na cidade é dela. Isso é o que diz no contrato. Então, é preciso alguém pagar esse passivo que existe hoje 984 milhões de reais, quase R$ 1 bilhão. Então, isso me preocupa um pouco. E não tem nenhuma multa pelo que não faz, né? Eles têm um cronograma. Deve ser multado, Jorge. Mas não tem, mas diz que não tem se multa. descumprir o contrato? Hã? E se descumprir Aí o contrato? tem multa. Mas a Sanepar tem feito, Jorge. Tem feito. Eu não estou dizendo aqui da água especificamente, que aí é uma questão climática, eles alegam que era imprevisível e tal, mas com todos os mecanismos que nós temos hoje, já tem previsibilidade de alguns anos. Mas a Sanepar, nós chegamos aqui, estamos aí entre as 3 cidades que mais têm infraestrutura de esgoto e água tratada. Então a gente tem isso. Mas veja, nós precisamos debater esse contrato, que eu acho que é o contrato mais importante que existe no país hoje, não de Cascavel, quando se trata de água e de energia elétrica. Porque é um investimento violento, né? Se para pagar um passivo desse, a prefeitura não teria a menor condição e uma nova empresa não é uma parada fácil, né? Não é, então... Porque além de pagar esse passivo, tem que considerar o que vai ter que investir, né? Então, veja, porque ela vai ter que comprar essa rede, vai ter que indenizar a Sanepar em caso de não renovação de uma nova licitação. Então, mas isso foi alterado nesse contrato de 2004, porque antes, tudo que era da Sanepar, se o município pegasse, ficava para o município, não foi? Ou sempre foi assim? Esse contrato, esse de 2004 que eu conheço, diz isso, Luiz. Inclusive, a infraestrutura dos novos loteamentos que
são feitos e tem que ligar na rede, ele vai para a servidão, é um processo de servidão para a Sanepar. Então é bastante preocupante. Por isso que eu tenho essa preocupação que nós estamos um pouco engatados aí. Acho que o serviço da Sanepar não é ruim, é um bom serviço. O que precisa a partir de agora é a previsibilidade, porque nós vamos ter problemas de fornecimento de água. Então, qual que é o único produto que a Sanepar vende para nós? Só água, nada mais. Então, ela tem que fazer toda uma previsão dos rios, né, primeiro de manutenção. E ela paga para vender água? Não paga? Paga os impostos normais que uma empresa paga. Na verdade, assim, ela trata e transporta a água para a torneira. A água, sim, a rede, né? Através da rede. Por isso que essa infraestrutura é dela. Então ela tem que captar lá no rio, passar pelos filtros, que aliás é outra demanda que eu tenho. Os filtros que nós temos hoje, Jorge, estão ultrapassados. Há 20 anos atrás, Jorge, o que o produtor usava para alimentar a sua lavoura, agrotóxicos, tudo, alimento para os animais, porcos, peixe, não tinha a contaminação que tem hoje. As coisas evoluíram, muito mais genética nisso tudo e contamina a água muito mais fácil. Então, os filtros que precisam ser usados a partir de agora tem que ser uma tecnologia muito mais avançada, porque senão, mesmo com os filtros, você lembra da contaminação que nós tivemos aqui, quase 60 mil pessoas. Mas para sair os assoreamentos, vamos lembrar, né, que o senhor teve que dar uma pegada, né? O senhor deu uma pegada forte, então mostramos aqui no EPC. Foi preciso. Então. Porque era muito jogo de empurra, nós já tínhamos combinado que nós íamos fazer. Mas nesse contrato também vai ter que fazer um trabalho, né? Sim. Porque esse contrato é de 2013, né? 2013 até 2024, são 11 anos esse contrato, né? Que teria que ter feito aquela Isso captação. foi renovado, né? Ele é de 2004, depois foi renovado. 2013 teria que fazer essa captação em 2018, entregar em 2020, isso, né? Isso. Tem esse algum... Foi alguns... entregou atrasado. Jorge, esse tema nós temos que envolver. O senhor falou que é além das paredes... Sim. Eu vou agradecer a sua audiência aqui na KTV FM 91.7, convidando para estar conosco amanhã. A gente vai continuar com o prefeito aqui na TV. E a gente interrompeu o senhor, que o senhor ia falar do ônibus, né? Da questão do ônibus. O senhor falou uma parte, daí faltou, o senhor falando dos custos e tal. E o senhor colocou agora a questão de ônibus elétricos e tudo, já para poder baratear, além de subsidiar o valor das passagens, não em si bancar a empresa lá, mas ajudar quem paga a pagar, né? E daí esse ônibus elétrico está nesse contexto também? Tá, Jorge. Então, para ser bem específico, para a gente ganhar tempo com as outras perguntas aí. Então, o contrato, o desafio é esse, é melhorar o serviço para tentar atrair pessoas. Nós fizemos as pesquisas do Plano Municipal de Mobilidade. Nós tivemos, durante a pandemia, gente que migrou para bicicleta, para elétrica, para patinete, para moto, e carona e aplicativo. Então, a gente tem que trazer de volta. Como é que traz? Com um contrato inteligente, linhas diretas, ônibus com ar-condicionado, que terão em todos os ônibus ar-condicionado, com isso gasta mais óleo diesel. E por que nós optamos pela ajuda nesse contexto que são os ônibus elétricos? Primeiro que uma responsabilidade social que nós temos que ter com isso. Nós temos que começar uma transição para menos poluição. Então, os ônibus elétricos serão comprados pela prefeitura, colocados à disposição do novo ou dos atuais operadores, se ganhar a licitação, e ele não vai para o custo da planilha. Então, eles vão ter os ônibus, vão apenas cobrar na planilha o motorista do ônibus e o dia a dia disso. Inclusive, os postos de abastecimento serão a prefeitura que vai fornecer, jogando a energia na rede para cobrir essa energia gasta. Então, esse contrato me preocupa muito. O contrato do lixo, o contrato que é de resíduos, eu acho que teremos mais facilidade. Esse é um contrato atraente, é um contrato que teremos, acho que, muitas empresas disputando ele. Só para o senhor dar uma explicação sobre várias dúvidas que vêm aqui no mesmo sentido. Ambos falam do tempo, se o tempo, tanto do lixo quanto do ônibus, se não é muito tempo. Eu acho que o senhor tem um estudo sobre isso, só para... Porque senão eu vou ficar fazendo essas perguntas aqui, são repetitivas. O que optamos, Jorge? Veja, eu acredito, e isso quem fez não foi eu, nós contratamos a FIP. O tempo de duração dos contratos, né? Que é sempre uma polêmica. Sim. Por que nós optamos por isso? Primeiro que quem fez esse estudo para nós, há 1 ano e 3 meses, é a FIP. A FIP é, né, uma instituição que faz os estudos dos grandes projetos. Inclusive está fazendo da Ferroeste para o governo do Estado. O que nós identificamos? Os contratos de 5 anos, ele acaba facilitando a vida do atual operador.
Porque, veja, como é que uma empresa, por exemplo, vem para cá colocar 150 ônibus, no nosso caso 135, porque 15 nós vamos colocar, comprar 135 ônibus, um terreno grande para ser a garagem, um contrato de 5 anos. O que nós queremos com um prazo maior? Poder cobrar mais dessas empresas e dar um percentual maior de tempo para tirar as coisas. Porque senão, e aqui de forma informal, não estou fazendo nenhuma acusação, né? Mas a gente sabe que nesses grandes serviços tem sempre um lobby. Entenda o que eu estou falando, não estou fazendo nenhuma acusação aqui, mas eu estou aqui na região do interior de São Paulo, contrato de 5 anos, aí para mim não interessa não. Contrato de 20 eu acho mais difícil. Essas facilidades que quem já está ficar. Como é também o contrato do lixo. Tem que ter quantos caminhões, quantos funcionários, entrar aqui no sindicato municipal para entrar. Então, um contrato de 20 anos, nós vamos provocar mais concorrência. O contrato do lixo é de R$1 bilhão. Agora, de 5 anos, você divide isso para 200 e poucos milhões. Qual que é o investimento? Nós vamos exigir lá no aterro uma grande usina, né, de reciclagem, os pontos de coleta de lixo nos nossos bairros. Então, tudo isso é investimento. Tem uma do transporte coletivo, porque são várias e essa aqui está bem mais resumida. Boa noite, pessoal do EPC. Por que não se coloca mais empresas de transporte coletivo em Cascavel? Nós temos 2 lotes. Eu tenho medo de também picotear muito isso, Jorge. Nós precisamos de boas empresas. Né? Não que as pequenas são ruins, sim, mas eu falo que para operar um sistema nós queremos chegar a 85 mil embarques dia. Tem que ser grandes empresas que têm condições. Por exemplo, agora na pandemia, as empresas ficaram sem receber. Um bom período, até que a gente conseguiu na justiça, porque eles entraram com um pedido de ressarcimento, não mandaram nenhum funcionário embora e continuaram à disposição da prefeitura. Aí eles pediram um valor de 11 milhões, nós não aceitamos. Fomos para a justiça. Por que essa diferença que houve? Eles queriam cobrar lucro, mesmo na pandemia. Nós não aceitamos e pagamos apenas o custo daquilo que estava parado. Não tinha diesel, não tinha nada, mas tinha folha de pagamento, todo o recolhimento dos impostos da folha de pagamento. Então nós ganhamos na justiça. Acho que inclusive eles vão recorrer disso, porque eles entendem que a empresa teria que ter lucro, porque ela estava à disposição para trabalhar. As empresas que vão receber esses ônibus aqui, os ônibus elétricos, tipo pneu, conserto, peça, quem que vai fazer a manutenção? Já que foi dito que a empresa só vai entrar com motorista. Não, isso que eu acabei de dizer aqui. O custo do motorista e a manutenção menos a energia vai para a planilha. Quantos pneus que foram gastos, gastou. Desgaste. O gasto é mais de 6 em 6 meses. Apesar que a planilha, o aumento da tarifa é uma vez por ano, né? Então ele vai acumulando, chega uma vez por ano, na data a gente dá o aumento. Qual a tua maior preocupação, prefeito? Você falou assim, te preocupa o contrato do transporte? É o quê? O prazo é não conseguir baixar o valor da tarifa? O que mais te preocupa? Não, me preocupa a concorrência. Mas porque hoje o transporte não é mais atrativo. Não é atrativo mais, as empresas estão quebrando. Foz do Iguaçu teve problema, Londrina teve problema, São Paulo, vários. Eles me trouxeram aqui, a FIP me trouxe mais de 15 municípios que não teve êxito na licitação. E agora nós estamos pedindo um trabalho diferenciado, com Wi-Fi, com rede de transmissão, com sistema de inteligência. Então, por isso que nós dilatamos o prazo, que não é uma PPP, né? Não é uma PPP que o município vai colocar dinheiro no passivo. Nós vamos entrar com dinheiro na parte do incentivo para o usuário. E esse dinheiro do subsídio para a compra, adquirir ônibus, quando terminar esse contrato daqui 20 anos, por exemplo, esses ônibus ficam para quem? Para o município? Fica todos eles para o município daí? Os ônibus que o município comprar fica para o município. Todo o investimento que a empresa fizer e a cada 10 anos ela tem que trocar o ônibus, é dela. Mas aquilo que a prefeitura vai entregar, esse ônibus tem uma vida útil de 20 anos, Luizinho. A bateria que nós vamos ter que trocar talvez no 8º ano. Hoje, eu acho que daqui a 4, 5 anos nós teremos baterias mais inteligentes que vão durar mais. Mas hoje seria uma bateria para 6 a 8 anos. Prefeito, uma pergunta para responder umas 20 aqui. Como está o reajuste do servidor? E também tem, junto com isso, de professores. Como são também servidores, eu vou fazer nessa aqui, porque são vários da mesma linha. Jorge, nós tivemos reuniões... Alguns falando aqui que teve o reajuste do salário da Câmara e da Prefeitura não acompanhou e tal.
Veja, o reajuste que nós mandamos para a Câmara, a Laís acompanha lá, foi de 7,59, que era o reajuste de 20, que vencia em maio de 21. Né? A Câmara é um outro poder e deu um outro reajuste. E agora nós vamos, possivelmente, nós estamos negociando com o sindicato o de 12,39, que é de 21 para 22. De 20 para 21. Então, só que é o seguinte, Jorge, dá um impacto ainda esse ano de 22 milhões de reais para 2023, de 70 e 76 milhões para 2024. Então, eu estou preocupado agora com essa decisão do Congresso, do governo federal, sobre a questão do combustível. Explico isso, não que eu não queira que o preço abaixe, mas o Paraná vai ter um déficit de 7 bilhões de reais e vai ter aqui. E outra coisa, o governo fala em reposição, evidentemente, da perda dos estados. Mas é só até dezembro. Né? Só até dezembro e tem mais uma. Não é dinheiro no caixa, é para o estado que deve. Compensar. Deve, estamos pagando lá. Pegou um financiamento do governo federal, então ele pode encontrar essa conta. O que não vai acontecer com nós, a não ser que os governos do estado também normatizem isso. A prefeitura deve lá para a SEDU, para alguma secretaria, então ele pode pagar com essa compensação. Então nós teremos perda. Um conto de contas. Mas respondendo a sua pergunta, nós estamos aí, amanhã o sindicato vai receber o documento, o sindicato dos professores, o sindicato do servidor em geral, uma proposta que nós estamos fazendo de algumas demandas que eles fizeram e deixar claro, Jorge, é um direito, os 12 pontos, não é aumento de salário, é uma reposição. 12,47. Agora, só pode ser feito dentro da nossa capacidade. Vai então, estou fazendo parcelado. E essa aqui também acho que é da mesma linha, mas é que fala mais específico. Gostaria de saber do prefeito se os valores do piso nacional aprovado no Senado, dos agentes comunitários de saúde, ACS e ACES, vai ocorrer no próximo pagamento no dia 7. Veja, o governo federal aprovou o novo piso, aliás, uma demanda antiga, necessária e justa, só que ele aprovou dizendo que ia passar para os municípios, até agora não veio nenhum centavo. Na reunião que eu tive com o sindicato, ficou da gente fazer um pedido ao governo do estado para o depósito ou até mesmo entrar com ação contra o governo do estado, que não é uma ferramenta muito boa. Eu gosto sempre de ter bom relacionamento com as instâncias de governo para não impedir outras coisas. Mas é um direito que eles têm, só que o governo federal precisa repassar isso para a gente poder repassar isso para os nossos agentes. Querem tocar alguma coisa? Porque eles gostam de falar de política. Eu quero perguntar sobre o empréstimo do Fomplata. Esse ano tem eleição, a gente sabe que limita muita coisa. Avenida Carlos Gomes, o investimento para a reforma de lá, vem desse financiamento. E aí, o Senado aprovou, não aprovou? Como é que está essa situação? Laís do céu, estou agoniado com isso. Mais de 1 ano e meio que nós mandamos, a Câmara aprovou, nós mandamos para o Senado no final do ano passado. Aliás, também agradecer aqui o senador Assir Gurgas, que nos ajudou nisso também, os nossos senadores também, mas aprovou de imediato, em novembro. Nós estamos em junho e está até hoje no Ministério da Economia, no STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, e os funcionários desse setor estão em greve há um bom tempo. Eu tenho tratado, inclusive, desse tema com o líder do governo, Ricardo Barros, que é um paranaense. Ele resolveu o Fomplata de Curitiba, só que assim, todo mês, quando ele não é aprovado e publicado até o dia 30, a gente tem que fazer tudo novamente, inclusive as certidões do município, são várias certidões, e toda a projeção financeira. Mas nós temos capacidade financeira, já está aprovado no Senado, não é nenhum centavo do governo federal, só que ele precisa publicar isso. Eu estou indo a Curitiba agora, quarta-feira, quarta, quinta e sexta estarei lá. Mobilidade urbana, ô prefeito, o senhor tem feito alguns projetos, e um dos projetos ainda, que o antigo, o nosso saudoso Alcir Pelissaro, estava envolvido nessa discussão, é a Manaus-Belém, esse binário aqui que liga o Parque Verde aqui praticamente com o Country Club lá. Como é que está essa situação? Vai sair esse binário? Porque uns querem, outros não querem. Então fica esse jogo de empurra. Mas não está na hora do Executivo Municipal fazer esse binário, porque é uma via que tem bastante acesso de veículos e se torna difícil ali para os usuários daquelas vias. Ele tem, aliás, no Plano Municipal de Mobilidade, que nós concluímos, né? Tá concluindo, falta 2 audiências públicas, agora 40 dias. Nós apresentamos na SIC, inclusive, a proposta, foram feitas 16 pesquisas, tudo que na cidade inteira, né,
mais de 14 mil entrevistas que nós, a empresa, fez, falando dos gargalos. Esse binário, Luizinho, ele aparece como necessidade, apesar da resistência que tem. E você sabe que cada vez que faz um binário, lembra daquele ali perto do lago que fizemos há pouco tempo atrás? Foi uma confusão enorme. O problema é que ainda nós estamos entendendo que o trânsito é uma questão minha pessoal, da rua que eu moro, da rua que eu passo, e não é. Trânsito é um conjunto de ações para contemplar todo mundo. Nós temos que lembrar que Cascavel tem 288 mil veículos, é a frota do Paraná mais alta per capitamente falando, mais do que Curitiba, inclusive, não mais carro, mas por habitante, e que nós temos dificuldade. Ele está previsto no Funplata. Vai ser um debate acalorado, como, por exemplo, foi da Carlos Gomes. Nós tivemos que tirar a ciclovia da Carlos Gomes porque os empresários não aceitaram. Então, eu tenho democratizado esse sistema porque a cidade não é minha, mas nós temos que, a partir de um momento, tomar a responsabilidade de fazer as alterações que é necessário no trânsito. Mas respondendo a sua pergunta, existe a necessidade, o estudo aponta, está no Funplata, só falta agora a gente convencer que é necessário fazer. Prefeito, essa questão da saúde, muita gente falando aqui da saúde, inclusive lembrou de um hospital que era para sair na Zona Norte, que era questão de campanha. Eu nem me lembro desse... Complexo de Sangafunda. Sangafunda? Aqui, ó. Gostaria de perguntar ao seu prefeito sobre o Hospital Regional do Norte, foi matéria de campanha quando candidato ao primeiro mandato. E como é que o senhor vê hoje essa questão de saúde? Outro dia eu vi o senhor no Facebook, o senhor, inclusive, respondendo ali as pessoas que cobram, até porque tem o excesso de testados, né? Até conversamos aqui com o Dr. Miroslau. O Dr. Miroslau confirmou isso, que é muito complicado. Mas como é que o senhor vê? Exatamente, sim, sempre existe reclamação daquela UPA Tancredo. O senhor até se manifestou, foi cobrar, foi pedir até para descredencial, para tirar do Consamu. Seguramos o pagamento. Segurou o pagamento e tal. Como é que está, assim, na sua visão, essa questão da saúde? Que é sempre muito difícil de atender, porque as demandas são grandes. E teve até essa movimentação do Alessio, o presidente da Câmara, que fez até vigília, né? Então, o Alessio está ficando catedrático, né? Como é que o senhor vê essa questão da saúde? Tá crítico. Respondendo primeiro ali o nosso telespectador, eu acho que ele se enganou no candidato a prefeito. Não foi eu que prometi, não. Eu falei, nós tínhamos dois problemas aí do hospital. Tinha, assim, uma promessa, inclusive um terreno perto do CEAS, antigamente, que tinha a proposta de construir um hospital municipal, não foi construído. E o complexo do Sangafunda, que não é uma unidade de saúde, é um complexo de saúde que nós estamos terminando, vai mais 50 dias para ficar pronto. Eu até estive lá sábado. E nós não tínhamos, na minha proposta de governo, a construção de hospital municipal. Mas nós compramos o hospital municipal, que é próximo à região norte, que é o do São Cristóvão, o antigo Santa Catarina, né, que hoje é o hospital de retaguarda. Né? E, ao mesmo tempo, construímos lá a unidade do complexo. Essa questão da saúde, Jorge, ela é sempre complicada, né? Veja, Jorge, nós tínhamos em 2017, eu queria muito que você me desse condição de explicar isso. Em 2017, nós tínhamos 27 equipes do PSF, Programa de Saúde e Família, composto por médico, enfermeira, toda aquela composição dos profissionais. Quantas pessoas que atendem uma equipe do PSF? Em torno de 3.000 a 3.500. Hoje nós temos 52 equipes. Então, o programa, quando eu entrei, tinha 18 anos, tinha 27. Com 5 anos que eu estou na prefeitura, nós colocamos 25 equipes. Foi a cidade que mais cresceu no Brasil. Bom, se nós colocamos mais 25 equipes, vezes 3.000 pessoas, né, em 3.500, nós temos aí aproximadamente 75 mil novos usuários que foram alcançados. Então, eles vieram para dentro do sistema. E com isso, evidentemente, nós passamos a atender mais gente. Jorge, nós atendemos na nossa estrutura de saúde do município, saúde primária que eu estou falando, 4.000 pessoas por dia. Nas 13 UBS e nas 31 USF, Unidade de Saúde da Família. E tem o CEDIP, tem o laboratório, tem tudo isso. Então, quando a gente atende essa demanda, cria uma cadeia. E o que eu acho que falta um pouco é uma sintonia, porque cá para nós, o cidadão não está preocupado se ele está sendo atendido pela UPA, pelo hospital, pela ONG, ele quer ser atendido. Então, a baixa complexidade, que é a saúde primária, a média complexidade e a alta complexidade, precisa ter uma sintonia, mas nós estamos com mais gente, Jorge.
Ó, 723.480 atendimentos nós tivemos de janeiro a junho. O problema que nós estamos enfrentando não é que estamos atendendo menos, pelo contrário, nós estamos atendendo mais pessoas. E isso, evidentemente, cria um colapso. Nós tivemos, durante 2 anos, toda a infraestrutura voltada para o Covid. A gente esperava que ia haver uma corrida nos postos, não contava com a dengue. Né? Isso que nos judiou demais. Então, Jorge, nós vamos sempre estar correndo atrás. E aí tivemos um outro fenômeno que vocês estão acompanhando. A gente chama os profissionais, eles não estão aderindo aos nossos chamamentos de concurso, Jorge. A gente chama 200 e poucas pessoas, vem 25, 30, 40. Nós mostramos aqui, o Dr. Minhosal deu os números e realmente é muito pouco. Muito pouco. Bom, mas daí não é questão financeira? Não é, o médico ganha bem o salário do médico. Né, prefeito, outros cargos. Assim, outros sim, mas o salário inicial de alguns profissionais, sim, que nós inclusive estamos corrigindo. Nós tivemos uma reunião hoje exatamente para corrigir, porque está dando muito longe de um número aceitável. E outra coisa, Jorge, agora, por exemplo, nós vamos fazer um exercício que vai custar em torno de 6 milhões até o final do ano, e o Miro já falou aqui também, que é a abertura de 9 novas unidades de saúde à noite, para dar 13 UBS, atendendo, para desafogar esse momento que nós estamos vivendo. Mas veja, Jorge, eu queria voltar a dizer para você, só no laboratório que nós fizemos, laboratório nosso, que nós não tínhamos, está lá na Cuiabá, nós atendemos 2.980.000 exames nesses últimos 3 anos. Então, a gente está atendendo, só que a demanda é muito grande. Tivemos 5.500 planos de saúde cancelados, as pessoas procuraram o serviço de unidade de saúde. Eu sempre digo assim, uma comparação muito chula. Quando a gente almoça num restaurante, no dia normal, a gente chega lá, é atendido em 10, 15, 20, meia hora, almoça e vai embora. No dia das mães, que tem muita gente, a gente almoça mais tarde. Então, quando tem muita gente no sistema, evidentemente que demora um pouco mais. Outra, um médico atende 4 pessoas por hora, Jorge. É 15 minutos. Se atender muito rápido, reclama. Se demorar muito, quem está na fila reclama. Então, você imagina, divide essas 800 pessoas da UPA por dia. 800, Jorge. E multiplica isso pelos profissionais. Olha quantos profissionais nós temos trabalhando, né? Então, é um sistema complicado, mas nós temos que entender que é o único aberto que atende todo mundo. E a questão dos CMEs, prefeito? Tem uma deficiência de 4.000 e poucas vagas, né? Ela oscila, mas é em torno disso aí. Eu vi a secretária hoje falando que o diferencial é que aqui é tempo integral, né? Que outras cidades usam só meio período e tal. Existe um estudo para conseguir cobrir essa deficiência, essa defasagem de número, não? Primeiro que eu não quis, Jorge. Nós tínhamos 6 escolas de tempo integral, chegamos a 32. Hoje nós estamos com 4.200 alunos em tempo integral. Tinha uma proposta para a gente deixar todos com meio período, porque de 4 nós iríamos para 8.000 pessoas. O secretário explicou hoje. Não aceitei isso, não, e não vamos aceitar isso. Nós fizemos um chamamento para as escolas privadas venderem vagas para o município. Não teve ninguém. Não teve nenhuma vaga vendida das escolas privadas. A gente comprar a vaga. Tem um problema nisso. Não é tão simples. Primeiro tivemos que ter o sim da promotoria, porque qual criança que eu vou colocar na iniciativa privada? Qual uniforme que ele vai lá em um dos colégios que nós conhecemos? Ele vai com uniformezinho não é no sentido pejorativo, uniforme nosso, ou vai com o uniforme deles? E qual aluno desses 4.000? Na nossa escola, o tempo integral tem 5 refeições. Lá ele tem que relevar a refeição de casa. Então, mas mesmo assim, eu acho que o maior problema é não ter a vaga. Então, nós fizemos a compra. Porque construir CMEI, Jorge, nós construímos 6 e mais 4 escolas. São 10 novas unidades de educação, só que demora 1 ano. 1 ano e 2 meses para construir, para abrigar 180, 200, 300 vagas. Agora, lançamos na região norte mais o Super CMEI, que são 350 vagas para o novo. Nós vamos estar construindo. Lembrando que nasce 500 crianças por mês em Cascavel, 80% delas com perfil de CMEI público.
Prefeito, a gente vai ter pouco tempo, o senhor é bem abrangente das respostas, nós temos aí 8 minutos, mas tem uma pergunta aqui que é pertinente, mas a gente já colocou aqui o secretário explicando, né? A questão da malha asfáltica, que tem ruas que está intransitável, está difícil. Então, mas isso aí a resposta acho que é aquilo que o Sandro já deu, né? Ô Jorge... Mas o ouvido do senhor mas é sempre assim, melhor. É importante eu responder. Eu acho que nesses 5 anos, e a população está acompanhando, foi a primeira vez que nós tivemos um grande problema de buracos em Cascavel. Onde? Na área central. E aí eu preciso... Aquele da Avenida Brasil, especialmente, que foi recentemente feito, né, que nós mostramos aqui, aquele lado esquerdo do ônibus ali, que era muito previsível. Pedi para tapar lá, levei uma chamada lá de uma pessoa. Mas veja, e também não quero terceirizar isso. Aquele asfalto não foi feito por nós, não, mas foi feito pela prefeitura, não importa. O que nós fizemos foi a Tancreda e a Barão. Lembra disso? A Brasil já estava pronto, vai inclusive os méritos por esse prefeito que fez a Avenida Brasil. Mas a responsabilidade é minha. Mas assim, também está no centro isso. Então, nos bairros, Jorge, não temos tantos problemas assim, principalmente nas ruas que nós fizemos. A Tito Mufato, a Chavantes, Grada Azul, Interlagos, Papagaio, Leonardo da Vinci, a Piquiri, a Ipanema, Leonardo da Vinci, Maria Tereza, a Sacavalcante, a Recife Kennedy. Mas no centro, de fato, nós estamos com a malha muito antiga. Jorge, nós fizemos 5 processos licitatórios esse ano e deu 5 deserto. Não teve nenhuma empresa. Mas por causa do quê? Por causa do preço. Porque, veja, nós estamos trabalhando com a tabela que nós temos que trabalhar. Atual. A tabela do DR lá da CEDU. E atual. Só que a tabela, ela é de março. Porque ela sai de 4 em 4 meses. Só que o combustível teve 3, 4, 5 aumentos. Daí, o que a empresa fala? Não, não vou comprar porque o CAP está muito caro. Então, Rocha Pombo, aquela universitária... outras aqui... Que é o produto do asfalto, né? Que é a base. É a base. Bom, e daí, prefeito? Vai parar? Não, nós vamos ter que arrumar dinheiro e colocar mais contrapartida nisso para fazer. Então, eu assumo aqui que a área central está com muito problema. Nós estamos com 4 ações, Jorge. O tapa-buraco, você sabe que é emergencial. Tapa-buraco é um serviço nojento. O Sandro explicou aqui até dos caminhões aqui, né? Tapa-buraco. Aí tem o recap, que é esse que nós estamos contratando para fazer. Inclusive, fizemos agora 16 milhões de reais para fazer a Recife Kennedy, até no São Cristóvão. 16 milhões, Jorge. Aí nós temos o asfalto novo, que são onde vias que não tem. Na Rio de Janeiro agora a obra já começou. E esse negócio chamado reperfilamento, que eu quero explicar aqui, que é muita crítica. Reperfilamento nós fizemos na Cuiabá, fizemos na Maranhão, fizemos na Vicente Machado, estamos fazendo na Pernambuco. Ontem mesmo eu tive que responder, porque... O aspecto, ele não é um tapa-buraco, é uma prevenção para não virar um recap no futuro. Então, é um serviço de reperfilamento. E pior, assim que você faz, ele fica feio. Ele fica, inclusive, perigoso, porque ele fica com um pó, um farelo ali, que ele consolida depois com a passagem do rolo e do próprio veículo. Se você for na Cuiabá, na Vicente Machado, você vai ver como é que ficou bom aquilo. E é uma prevenção para que a gente não tenha o asfalto trincado. Então, eu estou explicando isso porque é um serviço que precisa ser feito. Prefeito, a gente tem 3 minutinhos. Acabou aí, já, alguma coisa que eu tenha esquecido. Então fala em 3 minutos. E ó, aqui, ó, tem um monte de gente reclamando aqui de substituição das paradas de ônibus. Ó, põe lá, ó. Pergunta para o prefeito as melhorias da substituição das paradas de ônibus dos bairros de Cascavel. A mesma questão do... Jorge, você sabe, também nós não tínhamos. Nós temos 1.281 pontos de ônibus, nós tínhamos 192 abrigos, aquele bolinha feito pelo Tolentino ainda. E também aqui reconheço que quando ele fez lá era algo extraordinário. Nós contratamos 984 abrigos de ônibus, foi feito 505, 506 aproximadamente, e a empresa está com dificuldade, inclusive já notificou a prefeitura dizendo que não vai terminar o contrato. Então nós temos ainda 400 abrigos de ônibus para colocar, que é bonitinho, com banco, com tudo isso, mas que lamentavelmente teremos que passar por uma nova licitação, mas já temos 400 e pouco. Vai ser rescindido o contrato, então? Porque a empresa alega que ela não tem condições. Nós já demos os aditivos, aquela diferença do produto, realinhamento e também o contrato anual, mas a empresa não quer fazer. Temos 2 contratos só, Jorge, que está com problema. Esse dos abrigos e o asfalto do Lago Azul e da região norte, que é uma empresa que pegou e já está mais de 1 ano e meio, vocês já deram a notícia. Do Lago Azul é bravo, hein? Do Lago Azul, mas está fazendo lá. Só que se eu cancelar o contrato, é um convênio com a CEDU. Tem que parar tudo, passar uns 4, 5, 6 meses, tem que vir a CEDU aqui, medir o que foi feito, o que não foi feito, fazer um aditivo no convênio para fazer nova licitação. Difícil, mas
Mas estamos fazendo. Prefeito, tem muitas perguntas aqui, eu acho que a maioria aqui eu posso passar para os secretários também, porque são coisas bem pontuais de binário, de rua e tal. Então, o nosso finado Cascavel Velho, alguém está reclamando aqui que o Cascavel Velho, finado, eu não sei o que tem no Cascavel Velho. Finado é o que tinha lá a favela, agora é um bairro, Dona Laís, que era um bairro sem asfalto, nunca ninguém fez lá, e no 14 de novembro nós fizemos a Avenida Itália, fizemos os binários, reformamos a UPA, o Centro de Convivência, toda a escola Irene Ricker, o CEMEI, tudo foi feito lá. A capela mortuária destruída, inclusive por alguns vândalos lá que foram lá destruir. Rapidinho sobre isso, essa questão dos vândalos e da segurança do patrimônio público, que toda hora a prefeitura tem que gastar, e CEMEI, parque, praça, saúde e tudo, e a prefeitura vira, a prefeitura tem que botar dinheiro ali. E como é que fica isso? Não tem como a guarda patrimonial resolver essa situação? Do céu. Veja, nós temos, agora vamos chamar mais 67 guardas, nós temos 70, porque era 100, foi pedindo... Saindo, não sei o que e tal. Mas veja, Jorge, nós temos 120 escolas, 43 unidades de saúde. No total, nós temos 186 prédios públicos. Como é que faz? O guarda trabalha 12 por 36. Então, se você pegar 60 guardas, dividir no período de trabalho, dá 6 equipes. Porque eles têm que andar em 2. Aí tira as horas que eles não estão trabalhando, porque trabalha 12 por 36. E a guarda patrimonial também, que tem as suas limitações. O que nós estamos fazendo, Jorge? Terceirizando. O serviço da assistência social já foi terceirizado, agora pedir para terceirizar as recepções das UPAs, porque tem que ter guarda lá dentro, porque esse dia o cara chegou lá e queria quebrar tudo, bater no médico e todo mundo. Então, é impotência nossa. E os parques zoológicos, Jorge, são 6 guardas por turno. Você imagina aqui perto de nós, aqui onde nós estamos, o parque, esse ecoparque. 140 mil metros. Quando o guarda passa lá do outro lado, o vândalo arrebenta aqueles banheiros que nós temos, quebraram tudo, roubaram o fio. Então, assim, é triste. Mas nós temos que levar em frente e ir fazendo as coisas, sem limite. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui. Vamos agendar uma outra para a gente poder fazer pergunta por pergunta. Mas são assuntos pontuais, né? Então, eu vou caminhar para alguns secretários. Jorge, mas obrigado, prefeito. Quero agradecer você, a todo mundo aqui, por esse espaço, dizer que eu tenho me dedicado muito à nossa cidade. Muitas coisas que nós não tínhamos, hoje nós temos. E no meu tempo, né, os outros prefeitos fizeram aquilo que era possível fazer também. Então, eu estou dedicado a isso, eu conheço os problemas da cidade, não fujo deles, Jorge, de jeito nenhum. Saímos de 42 quilômetros de estradas rurais, chegamos a 400 quilômetros, temos um novo aeroporto, um novo CEDIP, um novo CISOP, novas avenidas. Hoje inauguramos a nova sede da Secretaria de Antidrogas, são 2.500 famílias atendidas com um cartão que custa R$ 2.500 para tirar os dependentes. E a cidade está me ajudando, o segmento organizado, a população tem tido paciência e eu vou cumprir o nosso mandato com muita dedicação. Quero deixar uma cidade melhor do que encontrei.